11 horas e 20 minutos, estamos de volta com o nosso ESCN Esportes Notícias e na entrevista do dia hoje temos o prazer de recebermos aqui nos estúdios da nossa TV ESCN, pastor Marcos Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que está fazendo aniversário. Por uma feliz coincidência, o aniversário é hoje, dia 13 de agosto. Pastor, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV ESCN. Bom dia, Cláudio, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu sei que é um importante meio de comunicação, não só para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, mas para toda a região, e eu me alegro muito de estar, primeiro, dando essa boa notícia, que hoje, coincidentemente, é o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, completa 125 anos de organização e a nossa igreja está muito feliz por fazer parte desta comunidade, da sociedade santa cruzense. Antes da gente falar da igreja, do aniversário da igreja, eu gostaria que o senhor se apresentasse, pastor. Bom, meu nome é Marcos Gomes, eu estou como pastor há 3 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Minha esposa é professora, ela dá aula na usina São Luís, ela é professora do município de Ourinhos, e o nome dela é Neuci. Eu tenho 2 filhos, a Natália, de 22 anos, está fazendo mestrado na UEL, lá em Londrina, e o Natan, com 17 anos. Essa é a nossa família. Eu sou pós-graduado com especialização em História, Cultura e Sociedade pela UEMP, Universidade do Norte do Paraná, e estamos muito felizes por fazermos parte dessa comunidade tão alegre, acolhedora, que é o pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo. O senhor é natural de onde? São Paulo, capital. Nasci em São Paulo, vivi até 30 anos lá em São Paulo. Depois nos mudamos para Ourinhos, a minha esposa é nascida em Ourinhos, e ficamos 16 anos lá e já viemos para Santa Cruz. Bom, então já está acostumado com a tranquilidade. Já foi mais tranquilo, mas comparado com São Paulo, com a tranquilidade do interior. Assim, o tempo que eu vivi lá em São Paulo, graças a Deus não tive problema nenhum com violência, mas a agitação de São Paulo é muito grande, né? Embora eu, às vezes, sinto falta disso, mas é muito bom para se criar os filhos, para estar numa cidade do interior como a nossa. Há quanto tempo pastor da Igreja Independente? Pastor da Igreja Independente eu estou há 8 anos apenas. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em algumas empresas, em bancos, na Prodesp, lá em São Paulo, e o meu chamado eu atendi meio tarde, mas com a graça de Deus estamos aí trabalhando para a obra. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho da Igreja Independente, claro, 125 anos aqui em Santa Cruz. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho a história, um pouquinho da trajetória da igreja aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, pastor. Bom, na verdade, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela tem 114 anos, se eu não me engano, 111 anos. Ela foi fundada em 1903. Ela saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil e, portanto, pode ficar a pergunta, como que a Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz tem 125 anos, se a denominação tem apenas 111 anos? Mas é que os irmãos que eram da Presbiteriana do Brasil e que eram aqui da igreja da cidade de Santa Cruz, não havia Igreja Presbiteriana do Brasil, e eles então se juntaram à Igreja Presbiteriana Independente quando ela foi organizada em 1903. Então conta a data de 125 anos desde que houve mesmo uma igreja aqui em Santa Cruz, que era uma das únicas igrejas evangélicas de Santa Cruz do Rio Pardo. A igreja conhecida como Igreja do Relógio, carinhosamente conhecida como Igreja do Relógio. O templo que nós temos na rua Quintino Bocaiúva 259, ele está construído, ele foi organizado, foi fundado em 1950, novembro de 1950. Então o templo não era lá naquele local, o templo dava para Marechal Bittencourt, a frente do templo dava para Marechal Bittencourt. Nós temos também 3 congregações. Temos uma congregação rural, que é a congregação do Ribeirão dos Cubas, e temos a congregação do Parque das Nações, que é no bairro do Parque das Nações, e a congregação do município de São Pedro do Turvo. Todas sob sua responsabilidade? Sim, todas estão ligadas à igreja, são congregações, não tem um pastor nessas igrejas, mas nós que cuidamos e os obreiros estão nessas congregações também.
Tá certo. E para esse mês de agosto, o que a igreja preparou para comemorar essa data importante, que 125 anos, né, pastor? Não é para qualquer igreja. É importante, Claudinho, a gente dizer isso também, porque nós estamos tendo uma oportunidade única de convidar não só a população de Santa Cruz do Rio Pardo, mas das redondezas também, porque até o final do mês nós vamos ter convidados ilustres na nossa igreja. No dia 3, que foi o primeiro domingo do mês de festividades, nós tivemos a presença do neto do reverendo José Coelho Ferraz. Reverendo José Coelho Ferraz foi pastor por 15 anos da igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, e ele foi responsável pela construção da casa pastoral e do templo que nós temos hoje construído lá na rua Quintino Bocaiúva. Então, o neto do reverendo José Coelho Ferraz, no dia 3, ele veio à nossa igreja, ele é pastor da igreja de Campinas, esteve pregando a palavra, e mais 15 pessoas estiveram também nos prestigiando com as suas presenças na nossa igreja, e dessas 15 pessoas, 3 filhos do reverendo José Coelho Ferraz, que moram na cidade de Campinas. E foi um momento muito feliz para a igreja, porque nesse dia nós inauguramos o anexo reverendo José Coelho Ferraz, que é um salão social que foi construído no fundo da igreja, que dá para o fundo do vitral do púlpito, e tem 125 metros quadrados, com banheiros modernos, banheiros que atendem pessoas com necessidades especiais também, e nós fizemos a inauguração desse anexo numa noite festiva. Domingo passado nós tivemos uma missionária chamada Nídia Mafra, ela é mais conhecida como Bugra, e trabalha com hippies lá em Florianópolis, e pessoas com HIV positivo e pessoas também marginalizadas, ela esteve na nossa igreja. No próximo domingo nós vamos ter um missionário da Jocum, que é Jovens com uma Missão, e o nome dele é Zé Maurício, ele vai estar trazendo a palavra também, queremos convidar a todos. No quarto domingo nós vamos ter o reverendo Kleber Ferreira Aracaque de Souza, ele é pastor da primeira IPI de Ourinhos, e estará trazendo o seu coral da igreja de Ourinhos, e estará trazendo a nossa igreja, ele vai estar com a palavra também. No último domingo, que é o 5º domingo de agosto, nós vamos ter a presença do reverendo Leontino Faria dos Santos. Ele é diretor do nosso seminário, que é o Seminário Presbiteriano Independente, e está localizado lá na capital. Ele vai fazer o lançamento de 2 livros dele e estará nos prestigiando também com a palavra nessa noite. Então, portanto, nós temos 3 finais de semana até o final desse mês, e gostaríamos de convidar a todos para estarem juntos lá conosco. Ou seja, no mês de aniversário da igreja, visitas ilustres, então, para fazer parte da comemoração junto com o pessoal daqui. Sim, visitas ilustres, e eu quero dizer, Claudinho, que a nossa igreja, ela é uma igreja acolhedora, é uma igreja que temos como lema, uma igreja que ama a Deus e as pessoas, e de fato é uma igreja que acolhe os visitantes, e nós recebemos muito bem. Você que quer visitar a nossa igreja, você será bem recebido. Temos um louvor que agrada o coração de Deus, e temos também uma palavra como regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós temos uma palavra muito boa ao coração de todas as pessoas. Para hoje, que é aniversário da igreja, o dia do aniversário, algo especial foi? Não, hoje, como nós estamos tendo as festividades no final de semana, então hoje nós temos o culto normal, que acontece toda quarta-feira na nossa igreja, né? Mas não temos nada, hoje nós vamos estar com a palavra lá, não vai ter gente de fora, mas todos estão convidados também. Agora, pastor, quando o senhor chegou em Santa Cruz, é claro que o senhor tinha suas metas, já com 3 anos, comandando a igreja presbiteriana independente aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O senhor já conseguiu aí atingir suas metas? Algo que o senhor gostaria para a igreja que ainda não conseguiu? Olha, Claudinho, o pastor, na verdade, o pastor que tem como a palavra de Deus como regra para a sua vida, eu acho que o primeiro objetivo nosso é atender as pessoas. Não só as pessoas da igreja, mas as pessoas da comunidade também. Sabe, interagir com as áreas da nossa sociedade, até com a política mesmo, mas no sentido de estar ajudando, estar cobrindo em oração,
estar atendendo pessoas que estão com problemas existenciais, tem tanta gente com depressão, tanta gente precisando de ajuda espiritual, e nós cremos que somos apenas uma parte da igreja que forma o universo das igrejas cristãs, né? E eu sei que a Igreja Presbiteriana de Santa Cruz do Rio Pardo é apenas uma igreja, mas uma pergunta que nós fazemos é a seguinte: se a Igreja de Santa Cruz do Rio Pardo não existisse no cenário da sociedade de Santa Cruz, será que as pessoas iriam perceber isso se ela fosse tirada de uma hora para outra, né? Então, quando nós pensamos nisso, o nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus, mas com uma missão integral. Missão integral não é aquela apenas que prega o Evangelho como boa nova da salvação, mas missão integral é aquela que vê o ser humano como necessitado de ajuda em todas as áreas. É por isso que Jesus, ele dizia assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O pastor é aquele que imita Jesus. Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que nós devemos imitar também na arte de amar, na arte de pregar o Evangelho, na arte de perdoar e, sobretudo, mesmo acolher as pessoas. É esse o meu objetivo principal. O objetivo não é numérico, o objetivo não é de fundar outras igrejas, mas é de ser uma ponte de ligação do amor de Deus com o ser humano que muitas vezes apresenta dificuldades muito grandes. Então o pastor Marcos Gomes acredita que tem conseguido aí atingir os seus objetivos aqui em Santa Cruz. Eu creio que sim. O pastor, na verdade, ele não faz nada sozinho, né? Claro. A nossa igreja, ela conta com um conselho, que é um conselho formado de presbíteros, que ajuda o pastor nas questões administrativas e também nas questões espirituais. E temos também uma mesa diaconal, que é Ministério de Ação Social e Diaconia. Então, com esse ministério, nós ajudamos pessoas carentes, nós distribuímos cestas básicas, visitamos o bairro da Divinéia para saber o que as pessoas estão precisando, além da palavra de Deus, e por que não dizer levar a palavra de Deus também, né? Então, nós temos uma função social muito marcante na cidade também. E eu creio que as igrejas devem ser assim mesmo, não olhar para o próprio umbigo, achando que nós nos fechamos em nós mesmos, porque a sociedade, nós também participamos de tudo que a sociedade nos oferece. E muitas vezes a sociedade nos oferece atos de violência, de desamor, né? E nós precisamos fazer a diferença. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, Jesus diz assim que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal não presta para nada se ele não puder salgar. A luz não presta para nada se ela for colocada debaixo de uma mesa, ela não vai iluminar nada. Então, essa é a nossa função. Nossa função é fazer diferença onde quer que nós estejamos, como igreja e como indivíduo. Pastor, a gente vê também um aumento de igrejas aí, evangélicas, e isso algumas religiões acabam perdendo fiéis. A igreja presbiteriana também tem esse problema? Cláudio, eu acho que todas as igrejas sérias, elas sofrem esses problemas, porque o que a gente vê no cenário de igrejas evangélicas e até a própria igreja católica, né, nós vemos que muitas pessoas se autodenominam pastores e muitas igrejas se formam do nada. Então, a questão ética, a questão moral, a questão mesmo de se levar a palavra de Deus como uma palavra pura, uma palavra verdadeira, né, que vai chegar até o coração das pessoas, isso daí está ficando meio para trás, não estamos vendo muito isso. E o que acontece é um mercado. Até tem um pastor da nossa igreja que ele escreveu um livro que tem como título Templo e Mercado, né? E as igrejas hoje, elas estão deixando de pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas para pregar outras coisas que não são a palavra de Deus. É claro que a gente perde membros, mas aquele membro maduro que sabe o que é a palavra de Deus, ele permanece na igreja. Nós temos o cuidado, é claro, de pessoas que vão para outras igrejas, que não pregam a palavra da verdade e ficam pelo caminho. Então, esse cuidado nós temos tido com a nossa igreja e temos pedido a ajuda de Deus para sermos verdadeiros sempre naquilo que nós pregamos. E como que é o relacionamento da igreja presbiteriana com a igreja católica, pastor?
Olha, eu acho que o nosso relacionamento é um relacionamento sempre amigável, de amor, de compreensão, porque Agostinho dizia assim que naquilo que nós somos iguais, nós devemos nos unir. E é isso que eu penso também como pastor de uma igreja tradicional, histórica. Eu penso que nós devemos nos unir nas questões que dizem respeito à igreja cristã. E não devemos atacar um ou outro, porque nós temos doutrinas diferentes, formas diferentes liturgicamente de abordar a palavra de Deus. Mas são seres humanos. E eu aprendi desde que eu sou criança, pelos meus pais, que nós devemos ter uma postura de respeito com relação a toda igreja. É claro que nós devemos denunciar, né, as coisas que nós sabemos que estão erradas, né? Mas há uma postura de solidariedade e de amor ao próximo. Naquilo que nós somos iguais, nós devemos nos unir e nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Foi isso que Jesus disse, né? Com certeza. Pastor, então eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, um convite para conhecer a Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz, completando 125 anos. Olha, eu quero agradecer, Claudinho, mais uma vez a oportunidade que nos foi dada. Eu creio que foi uma oportunidade assim de grande valor para nós como igreja, sabe? Porque eu creio que muita gente passa pela igreja e não quer conhecer ou não entra por um ou por outro motivo, mas nós devemos abrir sim as portas para as pessoas observarem que nós somos um povo que prega a palavra de Deus e que ama as pessoas acima de todas as coisas. Eu quero, como pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, dizer que você é muito importante para Deus, que a sua vida é preciosa para Deus. Então, se você estiver passando por algum problema, se você estiver passando por alguma luta, ou algum temor, até a palavra de Deus diz assim, que nós devemos confiar somente no Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nós acreditamos num Deus que faz milagre nas nossas vidas. Como aquela música de Zaqueu, né? Que Zaqueu pede para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, né? E nós cremos nisso. Se você procurar uma igreja evangélica, não precisa ser a Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, uma igreja cristã que prega a palavra da verdade, você vai encontrar nessa palavra a verdade que está em Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gostaria, em nome de Jesus, de convidá-la a estar presente nos cultos até o final do mês e estar nos visitando, estar conhecendo o pessoal da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito obrigado, viu, Cláudio? Pastor, nós que agradecemos e sempre que a Igreja Presbiteriana Independente aqui de Santa Cruz achar necessária as campanhas, sempre que vai achar necessária, as portas do nosso grupo Essência. O senhor aprendeu o caminho hoje, as portas estão abertas. Eu agradeço e gostaria de pedir para o Cláudio, se eu puder, impetrar a bênção do Senhor. Posso? Fique à vontade. Então, a bênção que nós pedimos para as nossas vidas é esta: que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa levantar o seu rosto sobre você, que Deus possa olhar para você com olhar de bondade e misericórdia, lhe dar a paz, e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todas as famílias de Santa Cruz do Rio Pardo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Intervalo rapidinho, na sequência a gente volta para conversar